Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula sobre métodos e técnicas de previsão de demanda. A gente vai estar vendo aqui um novo item que está no capítulo 7 do livro do Sumo Chopra, que são procedimentos de dessazonalização da demanda, onde a gente vai trabalhar com demanda estática, tá? Então aqui a gente tem uma fórmula e eu vou utilizar essa fórmula para conseguir enquadrar aonde a gente vai começar a realizar os procedimentos de cálculo demandados pela dessazonalização da demanda. Então, o primeiro item, eu vou estabelecer qual que é o meu P. Qual é a quantidade de períodos? Seguindo o exemplo que a gente está trabalhando, esse P é só você verificar aqui na demanda e você vai criar um gráfico simples, um gráfico linear. Ele está aqui, você vai clicar e verificar nele, na hora que a gente olha para ele, a gente tem aqui que um ano, você pode perceber primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Depois a gente tem uma queda para o ano 2 e retoma primeiro trimestre do ano 2, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre com alta. Depois ele segue mais ou menos o mesmo procedimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o padrão da minha demanda se repete de 4 em 4 períodos. Então, o número de períodos que a gente vai considerar aqui é um número de períodos igual a 4. Vindo então para essa fórmula, eu vou estar calculando junto com vocês, estabelecendo aí procedimentos para que a gente possa fazer. Eu vou copiar aqui para que a gente entenda qual é o procedimento e vou colocar aqui na aba de baixo, na linha de baixo, né? Então aqui a gente vai verificar, na hora que eu quero encontrar o meu procedimento de dessazonalização da minha demanda, eu tenho DT, que é igual, né? Aonde que eu começo o procedimento de cálculo dele? Aqui, ele tem dois procedimentos. Primeiro, a gente já identificou que o P é um número par, então eu vou identificar essa fórmula. Se eu tivesse um número como sendo de um padrão que se repetisse num ano, a cada quadrimestre, né, de 4 em 4 períodos, a gente teria 3 períodos no ano. Então, a gente teria um procedimento de uma demanda que seria trimestral, né? Já que a gente teria no ano a demanda se repetindo de 3 em 3 períodos. Nesse caso, não é o caso, aqui ela se repete, vocês vão fazer exercícios no qual a demanda se repete com números ímpares, no qual a demanda se repete com padrão par. Então é só você estar verificando e a gente vai estar trabalhando. Então a hora que eu só simplesmente copiei e colei, é só para demonstrar como que é feito esse procedimento. Se eu tivesse e quisesse saber o D, por exemplo, do período 1, eu teria aqui um P, que a gente já identificou, que é 4. Aí você teria aqui a seguinte informação: D menos, aí 4 dividido por 2 ficaria 2. D menos 2 ficaria D menos 1. Então, a gente vindo aqui no Excel, a hora que eu venho aqui para o meu template, eu não tenho D0. Né? Eu não tenho essa configuração aqui do D0. Então, a hora que a gente vem no meu procedimento aqui, eu vou verificar que o meu D ideal é o 3. Eu poderia passar pelo 1, pelo 2, e aí você vai chegar nessa congruência aqui do 3. Aí aqui o período também é 3. O P é 4. Aí duas vezes a soma de DI dividido por 2P. O DI ele está sendo trabalhado aqui da seguinte forma. A gente tem aqui, então, só complementando, duas vezes a soma de DI, onde o I tem início no período T, que é 3, mais 1 menos
P dividido por, que é 4, dividido por 2, e ele tem um término, né? Um término no período 3, substituindo P por 4. Aqui também eu tenho um Pzinho que vai ser de 2 vezes, né, 4. Para a gente só identificar com sinal, senão fica um pouquinho complicado para vocês entenderem, né? E aqui também é 2 vezes a somatória de DI. A hora que eu fiz isso, eu vou copiar de novo só para a gente terminar a resolução dele. E vocês vão perceber que eu vou encontrar alguns números que são interessantes. D3 menos 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. 3 menos 2 é D1. Encontrando aqui também, D3 mais 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2, 3 mais 2 é igual a 5. Então, 5. Então, aqui a gente já tem um dado. Eu vou montar minha fórmula com D1 mais D5. Eu vou iniciar ela trabalhando no D3, né, no período de tempo 3. Vou iniciar com dados do mês 1. Ele mais o D5. E 2 vezes agora, né, daí a soma de DI de tudo isso vai ser dividido por 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. E a soma, né, de I, para a gente ver onde que esse DI começa, 3 mais 1, 4, menos 4 dividido por 2, ou seja, 4 menos 2 é igual a 2. Então, ele inicia em 2. Eu depois vou corrigir a fórmula lá em cima, vocês vão verificar como que vai ficar. Né? Ou seja, vai iniciar em 2 a soma e vai até quando? 3 menos 1, 2. Mais 4 dividido por 2, 2. Ou seja, 2 mais 2, iniciando em 4. Então, aqui, se eu quisesse substituir esse sinal de soma, né, mas seria iniciando, né, no D2 mais D3 mais D4. Né, tudo isso dividido por 8. Então, eu vou jogar isso no Excel. Aqui, então, a gente vem no período 3, né? Lembrando que eu inicio no período 3, é igual. Se você quiser, você pode verificar aqui. Olha aqui, é igual D1. Então, igual D1. Estou tentando puxar para outra tela para eu conseguir visualizar para fazer para vocês o cálculo. D1 mais D5, né? Então, D1 mais D5, que é 10.000, mais 2 vezes a soma de D2 até o período 4. Tudo isso vai ser dividido por 8. Eu vou colocar alguns parênteses aqui só para a gente fechar. Então, vou somar esses dois itens primeiro. Depois eu vou fechar a multiplicação aqui, tá? Dentro desse item. Então, fechando a multiplicação, eu sei que eu vou multiplicar e depois eu vou ter ainda uma soma de todos os elementos para somente depois a gente dividir esses números por 8. Uma vez feito isso, a gente dá uma conferida e você dá Enter 19.750. É claro que não poderia ser um número diferente do D3, porque se a gente clicar e arrastar aqui, pessoal, olha aqui, eu vou verificar que ele pega o meu D0. Eu não posso ter o D0, né? Eu não tenho esses valores ainda calculados. Então, aqui eu fecho e clico e arrasto. Vou arrastar até o mês 10 pelo mesmo item. Então, se você vier aqui,
clicar e arrastar, você vai verificar que o 23 ele já pega dados do período 13. Então, a gente não tem dados referentes ao meu período 13. Aqui eu tenho na Dondel. O procedimento a seguir, que a gente vai verificar. Eu vou selecionar os dois dados. Eu vou pedir para inserir um gráfico de linha. Então, você vai perceber que ele vai inserir esse gráfico de linha novamente. Eu vou clicar nessa linha vermelha e eu vou pedir para adicionar a linha de tendência. E essa linha de tendência vai ser a linear e eu vou pedir para exibir a equação no gráfico. Você vai perceber que ele exibiu aqui dessa equação no gráfico um valor de 523,85x mais 18.439, que é a constante. Então, eu tenho aqui uma constante de 18.439 e tenho aqui uma tendência de 523,81. E aí eu vou considerar os procedimentos de cálculo do meu exercício, onde a gente vai verificar pela fórmula que a gente vai ter aqui dentro do DT, que é o L mais a tendência vezes o período de tempo T. Então, vamos fazer aqui transferindo esses resultados. Então, eu vou pegar aqui no D0, no DT0, né? DT1, melhor dizendo, e vou aplicar a fórmula, que ela é igual ao L0, que é 18.439, eu vou dar F4, mais a minha tendência, que é 523,81, também com F4, vezes o período de tempo, que está aqui. Eu vou pegar o período 1. Uma vez feito isso, ele vai me dar um resultado. E esse resultado está transcrito aqui. Eu vou calcular, e a gente vai utilizar esses dados no futuro, tá? Eu vou calcular um item para vocês, onde a gente vai ter aqui, a gente vai chamar de ST, que nada mais vai ser do que esse DT, eu chamei de DT, T, e a demanda que eu tinha, que era a minha demanda real. Então, eu vou ter criado aqui um fator sazonal, tá? Então, se vocês quiserem anotar a fórmula, eu também vou passar os slides para vocês, mas, enfim, ela está aqui descrita. Então, a gente vai pegar dentro desses elementos que estão transcritos aqui, essa equação e essa fórmula. Só vou dar uma conferida nela, porque ela acabou ficando um pouquinho estranha para mim. Eu vou estar dando uma conferida nessa fórmula da demanda estática, tá, pessoal? Ok, é a minha demanda real dividido pela minha demanda, ok. Então, aqui na fórmula, vamos pegar a fórmula aqui, só vou fazer uma inversão, porque ela tinha um pequeno erro aqui. E, então, a minha demanda real sendo dividida pela minha demanda denominada DT. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, pessoal, igual a minha demanda real, que é 8.000, igual aqui a minha demanda real, que é 8.000, dividido pela minha demanda prevista. Então, tem um fator sazonal aqui de 0,42. Clique e arrasto, vocês vão perceber que eu tenho vários fatores sazonais sendo trabalhados. Eu tenho também como criar aqui, eu vou chamar de FT, pouco usual, tá? Você criar uma demanda prevista aí, baseada
um procedimento de demanda estática, mas enfim, a gente pode estar trabalhando com esses elementos e criando uma demanda estática. Vocês vão perceber que eu consigo... o que significa esse fator sazonal em conjunto com essas demandas, tá? Então aqui a gente tem uma fórmula, se eu não me engano, eu consigo estabelecer ela aqui. A gente está criando esses elementos, criando todos os dados e etc., que eu vou estar trabalhando com ela. Num primeiro momento, só para a gente fazer, então eu posso criar o procedimento aqui. Vocês vão verificar o seguinte, que eu tenho igual, né, a minha tendência zero, mais, vou abrir parênteses, o meu período, que é 1, vezes o meu fator de tendência, que eu encontrei, que é 523,81. Só tomar um pouco de cuidado para a gente travar esses dois fatores que a gente tem aqui. E também vou criar esse procedimento de conta aqui. E depois eu vou pedir para multiplicar esse valor pelo meu fator sazonal. Tá? Então aqui a gente tem todos os procedimentos. Você vai ver que retoma exatamente o 8.000, que é muito legal. Você vai falar assim, Marco, mas para que isso? A hora que eu quiser trabalhar, eu posso verificar o que vai estar acontecendo aqui nos períodos futuros, né? Considerando os meus fatores sazonais. O que eu vou fazer aqui para conseguir estimar esse fator sazonal para os períodos 13, 14, 15 e 16? Eu vou dar um igual. Vocês concordam comigo que eu tenho o primeiro período do ano 1, segundo período do ano 2, o primeiro período do ano 2, que é o 5, e o primeiro período do ano 3, que é o 9. Então aqui, pessoal, eu vou igual, vou abrir parênteses e vou fazer a sazonalidade do período 1, mais a sazonalidade do período 5, que está na célula G9, mais a sazonalidade do meu primeiro período do ano 3, que está na célula G13. Fechando isso, vou dividir, como eu somei 3 itens, eu vou dividir isso por 3. Então, eu tenho uma média dos fatores sazonais. Dentre essa média, se eu clicar e arrastar aqui, eles vêm para todos e o mesmo procedimento eu vou fazer aqui com a minha previsão de demanda. Então, vocês vão verificar que eu previ 11.000, 17.000, 30.785 e 44.635. Esses são dados que a gente acaba tendo como uma relevância. É só para a gente fazer uma comparação aqui, eu vou colocar esse gráfico para o lado e vou estar fazendo a comparação com vocês. Então vamos lá, vamos inserir um gráfico novamente, gráfico de linha. Ele está inserido aqui, mas ele pegou todos os valores, eu não queria que ele tivesse feito isso. Tá? Vou colocar aqui de novo, inserir um gráfico de linha. O meu Excel tá legal aqui, mas ele já inseriu todos os valores. Enfim, vamos ver se eu consigo retirar algumas, vou excluir alguns pontos aqui do gráfico, mas vocês vão perceber, olha só como que está calculada a linha que a gente trabalhou aqui do 8.000, a partir do 8.000, tá? Você vai perceber que ela vem quase que em conjunto com uma linha que está por baixo. Tá? Vou tentar excluir aqui para vocês visualizarem. Olha que lindo. A gente tem então aqui, eu estou excluindo alguns, só para manter os dados que a gente quer. Então, enfim, às vezes a gente está trabalhando e não consegue... o Excel, eu costumo falar que ele não obedece tanto. Então aqui eu tenho minha demanda, ele trabalhou com gráfico. E se eu quiser verificar com a demanda que a gente considerou uma demanda estática, eu vou adicionar agora um novo rol de dados, né? Então, vamos lá, eu vou
adicionar um rol de dados, selecionar, adicionar, selecionar dados, né? Então eu vou adicionar uma nova série aqui, eu vou puxar essa série, eu vou chamar essa série de estática e vou puxar os valores para que a gente consiga projetar esses valores. Vamos ver se ele está começando no período 3, então eu vou fazer o seguinte, só para a gente não quero perder muito tempo com isso, então só para vocês visualizarem aquilo que eu quero trabalhar com vocês, a gente vai pegar aqui os valores, ele vai me dar 2 valores fora, mas enfim, eu vou ter como ele calculado aqui. A hora que a gente percebe que ele, a linha azul agora da demanda estática, ela passa exatamente por cima, que eu estou considerando o período 2, exatamente por cima da minha linha de demanda real. Então, é uma projeção de demanda muito similar àquela projeção de demanda que foi realizada. Ok? Então, assim, a gente tem mais um procedimento e na próxima aula a gente vai visualizar o último método de previsão de demanda, que eu vou chamar de Winter, onde a gente vai considerar tendência e a gente vai considerar também sazonalidade. Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Que incrível, rapaz. Olha os vizinhos ali.